Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Sejam bem-vindos ao podcast mais animado da galáxia concurseira. É o Hora do Concurso, produzido pela Degrau Cultural e apresentado pelo magrelo mais querido e mais modesto do país. Quem? Eu, José Lucas Brito. E como eu já rasguei muita seda nos programas passados para ele, eu vou me contentar nesse programa de hoje com apenas um elogio publicitário que tanto ele quanto o entrevistado de hoje vão se lembrar. Bonita camisa, Fernandinho. Seja bem-vindo, Fernando. E aí, José, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. Na verdade, dessa vez você não me sacaneou, porque todo dia aí, nos outros programas, você me chamou de velho já umas 2 vezes, né? Mas hoje não, hoje você foi mais tranquilo, já me chamou de dinossauro, né? Já me chamou de velho. Hoje foi mais tranquilo, gostei. Continue assim, então. Prazer que estar com vocês mais uma semana, né? Com o José, nosso entrevistado, que o José vai apresentar. E realmente quero saudar os nossos ouvintes que estão aí prestigiando, né, a Hora do Concurso. Tenho recebido muitos elogios do nosso programa. E é isso aí, gente. A gente vai continuar aqui tentando fazer o melhor podcast possível para ajudar vocês, concurseiros, a conquistar a tão sonhada carreira pública. É porque, Luiz, talvez você não saiba, não se lembra, mas o vinho, quanto mais velho ele fica, melhor. Então, agora eu gostei. Aí mandou bem agora. Agora você mandou bem. Pô. Obrigado. Então, pessoal, tudo que um concurseiro, tudo que uma pessoa que se inscreve no concurso público mais sonha é ser aprovada. Nem que ela tenha que fazer vários, 1, 2, 250 concursos até conseguir. Mas, melhor do que ser aprovado no concurso público é passar em primeiro lugar. São poucos os que conseguem tal feito homérico. E uma dessas pessoas raras está aqui no nosso podcast para falar sobre o que o levou a conseguir ser o primeiro da lista de aprovados no concurso do INSS na cidade de Campos, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, André Vicente Gonzaga. Olha, muito obrigado pelo carinho, pelo elogio, né? E por me convidar a participar dessa live, porque eu desenvolvi uma afinidade muito grande com a Degrau quando eu comecei a estudar lá. Eu já conhecia a Degrau, minha mãe tinha estudado lá, sabe? Alguns amigos já tinham também estudado e tinham passado em concurso, quer dizer, eu já sabia que funcionava. E para responder a pergunta, olha, a gente estuda para passar. Eu nunca pensei que fosse tirar em primeiro lugar, sabe? Mas só tinha uma vaga. Mas eu escolhi porque eu não tinha outra saída. Eu tinha que conseguir um emprego. Eu precisava. Então, eu gostava do INSS como instituição, sempre achei muito bacana, porque o INSS é uma instituição que foi criada pelo povo mesmo, né? Foram trabalhadores que criaram o INSS para se protegerem das dificuldades, principalmente das mortes, para proteger a família, né? E como eu conhecia, minha mãe trabalhou no INSS, minha tia trabalhou no INSS, então eu já gostava do INSS e já conhecia, de certa maneira. Tá? Que bom, então. Aí, antes do senhor se inscrever nesse concurso do INSS, o que o senhor fazia? Qual era o seu trabalho antes de pensar em algum concurso público? Eu sempre trabalhei com vendas, seja de publicidade, que é contato publicitário para respeitar a profissão, e de diversas coisas,
já trabalhei vendendo equipamento odontológico, material para bar e restaurante, papel, assinatura de revista, vendi muita coisa. Já tive quase 50 empregos. Então, assim, a citação que eu fiz ao Luiz Fernando, da Bonita Camisa, também tem ligação com o seu trabalho, já que o senhor fazia trabalho de publicitário. E, além de trabalhar, o senhor chegou a fazer alguns outros concursos públicos antes do INSS, e principalmente naqueles que o senhor não obteve sucesso, porque a pessoa geralmente faz concurso público, pode não passar no primeiro, nem no segundo, mas passa no terceiro. E aí eu queria saber que o senhor contasse também de que forma as derrotas nos concursos anteriores ao INSS serviu de motivação para o senhor conseguir, o senhor continuar buscando o ingresso no serviço público. Sim, eu acho que a primeira coisa que quando a gente começa a estudar, quando a gente deseja atingir um objetivo de alcançar uma vaga no serviço público, é o foco, gente. Porque, realmente, se você não tiver muita afinidade com a instituição que você quer, se você não aprender a gostar daquilo que você vai fazer, isso eu aprendi na minha vida como vendedor, sabe? Se você não tiver afinidade com o que você quer fazer, muda, faz outra coisa, sabe? Porque, assim, eu tive sorte de passar, quer dizer, ser classificado, né? Tá dentro de uma mágica de classificação dos primeiros concursos que eu fiz, sabe? Mas eu não acompanhava a chamada, eu não acompanhava o que estava acontecendo na instituição. Quer dizer, eu não tinha uma afinidade com a instituição. Tem que ter, não tem jeito. Você tem que estar próximo, você tem que estar junto, você tem que se interessar pelo que está acontecendo, porque senão você pode ser chamado e você nem sabe, né? Então, isso é muito importante, né? Agora, estudar é fundamental. Você ter rotina de estudo, como se fosse um trabalho, é fundamental. Sem isso, é muito difícil passar. Tá? Qual foram os primeiros concursos que o senhor chegou a fazer antes do INSS? Caixa Econômica Federal, né? Transpetro, fui... Companhia Brasileira de Recursos Minerais, CPRM, eu fiz a Companhia Docas, TRE, que foi uma experiência, olha, adorava, MPU, né? Olha, todas essas empresas que eu fiz, de alguma maneira eu gostava, sabe? De alguma maneira eu tinha uma afinidade. E passou nesses concursos? Passei no CPRM em Companhia Docas. CPRM tirei o 4º lugar, foi um susto para mim, tá? Agora eu tive sorte, né? Porque era um período de Copa do Mundo e 1/3 das pessoas faltaram, né? Isso é fantástico. E como sempre, a gente ia na lista de classificação pelo último, né? Do último. Eu já estava desistindo, estava com meu sobrinho do lado, 4º colocado. Eles me chamaram quase 4 anos depois, sabe? Eu já estava saindo do INSS, indo para o TRT. Né? André, é bom, né? É até bom a gente lembrar, falar aqui com os ouvintes, né? O André hoje, ele não está mais no INSS, hoje trabalha no TRT, né? Embora nosso foco aqui é contar exatamente, né, como é que se faz para ser o primeiro colocado, né, num concurso público, já que ele conseguiu esse feito, né? E por isso que a gente está falando aqui um pouquinho mais do INSS. Mas futuramente o André vai voltar aqui para falar também sobre como é trabalhar no TRT. Tão logo, né, a gente tem aí um concurso para o TRT. Mas, André, eu queria te perguntar o seguinte: você falou uma coisa aí no início, né, da nossa conversa, de que a sua mãe trabalhou no INSS, né? Eu ia te fazer a pergunta, que é o seguinte, cara, a pergunta que eu ia te fazer é se você teve o apoio, né, dos familiares, dos amigos, né, para estudar para concurso, porque o que a gente vê muita gente, assim, né, as pessoas às vezes, sobretudo quando, às vezes tem aquele apoio inicial, né,
começou a estudar, não, o pessoal dá apoio e tal, mas depois que, sabe, você não passa, começa a vir aquela pressão da família, dos amigos e tal, aí o concurseiro, às vezes, muitas vezes, acaba se desanimando, né, por causa da própria família, né, por causa dos amigos que ficam ali, né, fazendo aquela pressão, porque às vezes o concurseiro precisa, né, tem a necessidade de deixar algumas coisas de lado para conseguir focar no concurso. Mas, assim, no seu caso, eu acho que você deve ter tido um apoio grande da sua mãe, né? Já que ela trabalhou no INSS, né? Mas como é que você enxerga isso? De fato, muitas vezes o concurseiro não tem um apoio que deveria ter da própria família, né, e dos amigos. O que você pode dizer para aquelas pessoas que muitas vezes não encontram esse apoio? Bem, humildemente, eu posso falar, entende, que a minha mãe me ajudou muito, que ela que pagou o curso para mim. Eu, quando pedi demissão da empresa, eu fiquei sem absolutamente nada, porque eu não recebi meus direitos até hoje, né? E, assim, agora, apoio de maneira geral dos amigos, não. Todo mundo chamava, era para beber, para sair, para farrear, para viajar, entende? E até mesmo dentro da família, algumas pessoas falam, André, desiste, você não vê que não vai ser chamado, que isso é tudo armação. Mas eu ouvi muito disso, sabe? Dos amigos, pessoas queridas. Agora, uma coisa marcada, né, que o pessoal fala, né? Essa besteira que a gente ouve por aí, né? Olha, é aquilo, né? Eu tinha uma consciência, que eu ia acompanhar os concursos, ligava para lá para saber como é que estava a chamada. As pessoas nem sabiam que tinha, das instituições, não sabiam nem que tinha tido concurso, mas eu persegui, tá? Mas as pessoas podem ter certeza, quem estuda e passa dentro da classificação, ninguém toma o seu lugar, meu filho. Ninguém toma o seu lugar. Mas, André, é ir lá atrás que você vai conseguir a sua vaga conquistada. E o que você pode dizer para aquelas pessoas que às vezes não têm esse apoio dos amigos, não têm esse apoio da família, né, que ficam ouvindo essas questões aí, concurso é carta marcada, larga isso. O que você tem a falar para essas pessoas? Bem, eu tenho a falar que aqui no meu prédio, eu moro num prédio dentro de um condomínio que tem 25 unidades. E só aqui no meu prédio, colegas, vizinhos, passaram estudando e trabalhando. Fizeram também concurso na Degrau, sabe? E passaram. Outros estudaram sozinhos, sabe? Tem um vizinho de janela aqui que batia na minha porta, eu tocava campainha para saber se eu tinha morrido, que eu estava parado na frente da computador estudando e não me mexia. E ele estava preocupado. Ele também passou, está no Banco do Brasil, né? Comprou a apostila da Degrau porque ele não tinha dinheiro para fazer, o curso, né? A outra amiga que tinha aqui, lá de cima, ela conseguiu também passar trabalhando, sabe? Eu vou te dizer, eu me considero uma pessoa absolutamente comum e até com limitações. E ninguém acreditava que eu fosse passar, né? Então, quem acha que é tão difícil assim, quem está com dificuldade de pagar o curso, faz pela internet, que funciona também, sabe? Faz o exercício, compra a apostila, estuda. Agora tem que ser dedicado, não tem jeito. Eu acho que o foco e a dedicação são as palavras de verdade para a perseverança, sabe? A perseverança. A pessoa tem que conquistar mesmo a vaga, tá? Como se conquista uma namorada, como se conquista um emprego, né? Privado também, né? Você tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar. André, o que motivou você a participar do INSS foi a questão do salário, foi a estabilidade, foi porque sua mãe trabalhou lá, tinha uma questão afetiva, você queria ser um servidor público federal? O que motivou você à época a participar do concurso?
eu queria qualquer emprego, né? Estava desempregado. Não, o INSS tinha um carinho especial, porque, poxa, eu já ouvia dentro de casa, porque quando a minha mãe foi trabalhar, ela estudava também à noite, então tinha muito pouco contato com ela, né? Passei a ter muito pouco contato com ela, acho que eu tinha 11 anos, mais ou menos, quando ele entrou, e a gente acaba passando mais tempo quando a gente pode, né? E quem já trabalhou em uma instituição poderosa sabe como é que são essas coisas. A gente comenta as coisas do trabalho sem querer, as modificações, o INSS, as leis se modificam o tempo inteiro, né? E a gente acaba ouvindo, né, sobre a instituição em casa. Isso eu acho que me ajudou, viu? Me ajudou a conhecer a história do INSS, sabe? Isso eu acho que me ajudou, sim. Mas não quer dizer nada, porque eu tenho, assim, lá dentro do INSS, as histórias são diversas. São pessoas que nunca fizeram um concurso. Eu tinha uma garota que eu conheci lá no INSS, ela tinha acabado de sair do segundo grau, fez o concurso, fez a degrau e passou, pronto, assim. Então, quer dizer, mas ela estudou, não tem jeito, cara. Eu acho que assim, dentro de uma sala de aula, você não pode ter timidez de dizer que não sabe. E quando você vê que tem uma distância grande, você tem que pedir ajuda do professor, né? Para poder te dar a dica de como você estudar. Perfeito. Eu fugi um pouco da pergunta, né? Estamos vendo aí que, pô, é legal com o depoimento dele, né? Coloca aí o quanto que é degrau, né? Ajudou aí, não só ele, como diversos outros concurseiros aí a conseguir a sua vaga. Né? Isso aqui é bacana, né, José? Enquanto os outros, né, que forem futuramente se matricular na Degrau vão ser beneficiados com essa forma de ensino que promove realmente, que possibilita a aprovação de quem resolve se matricular. Agora, André, uma família, né, José? Também assim, as pessoas são muito próximas, né? Os alunos são muito próximos dos professores, do pessoal ali do atendimento, né? Exatamente. Do pedagógico. Isso que é muito legal, essa proximidade, né, que os alunos têm com todos os funcionários da Degrau. Com certeza, virou uma grande família. Uma grande família, exatamente. Também. Sim. Se permite, assim, olha, eu tive um suporte muito grande, porque tinha dias que eu ficava lá para estudar, que eu tinha dúvidas e tinha outros alunos com dúvidas, terminava a aula, o professor precisava sair, e eu me lembro, a Rosângela, que era gerente na época aqui da Degrau de Niterói, ela nos deixava usar uma sala que não estava sendo utilizada para a gente estudar, para a gente se preparar para ter dúvidas, porque se você não lê, se você não estuda, você não tem, na frente do professor, na aula, você não tem dúvidas, você fica paz com aquela quantidade de informação que sai assim dentro de uma sala de aula. É difícil, viu? Porque, olha só, mesmo minha mãe sendo do INSS, quando eu comecei a ler a 8.212, 8.213, a 3048, que são leis, né? Não entendia lufas, sabe? Não entendia, porque a lei é muito esquisita para a gente compreender. Se alguém não explicar, a gente acaba tendo uma ideia deformada do que realmente é, né? Pois é. Então, senhor André, além dessa sua predisposição para estudar, para se dedicar aos estudos, e além do apoio da Degrau Cultural, que outras estratégias você utilizou nessa preparação para os concursos públicos, para o concurso público do INSS? Eu tentei de tudo, meu filho. Por exemplo, português, que eu pensava que sabia muito bem, eu comprei uma coleção de filologia. Tem nos primórdios. Que perda de tempo, né? Embora tenha sido muito interessante. Eu brigava com o professor porque você é pão duro, você não diz tudo que... Eu falei, André, eu estou dando o que você precisa estudar para passar no concurso.
e vai convencer, né, uma pessoa que quer saber, né? Então, então, foi isso assim. Por isso que eu falo assim, os professores têm muita paciência, sabe, com os alunos. E precisa ter mesmo, né? Porque quase todo mundo que quer passar em concurso está num momento de estresse, né? Seja para conseguir o primeiro emprego estável para o resto da vida, sei lá porque a pessoa queria isso, né? De jovem, porque para jovem é tão difícil, né? A vida é muito fluida. Por isso que eu gosto muito de me dirigir às pessoas jovens. Estudo, porque, olha, para o jovem é muito mais fácil. Saiu fresquinho do segundo grau, né? Do ensino médio, né? e já está com aquela matéria toda ali, só precisa formatar, só precisa acreditar e estudar que vai conseguir. Está no ritmo de estudo, né? O pessoal mais jovem já está no ritmo de estudo. Isso, exatamente. Facilita muito, né? Eu também sempre falo isso também para o pessoal, quando tem oportunidade de conversar com jovens. É importante. Tenta emendar logo, né? Agora, eu aprendi que planejar é fundamental. Viu? Para planejar é fundamental. Você pegar pegar ementa, fazer um mapa do prazo que tem para chegar até a prova, dividir direitinho por dia quais as matérias que você vai estudar, por semana qual o objetivo que você deseja atingir, precisa atingir, perguntar ao professor qual vai ser a próxima aula, o que ele vai dar, para você se preparar para a aula. Você tem que se preparar, sabe? Não adianta só assistir a aula. Tá? Agora, uma coisa, fazer exercício é fundamental, tá? E eu não gostava de fazer exercício. Não gosto de fazer exercício. Mas é aquilo, né? A gente precisa. Eu sei que fazer o simulado, fazer aquele livro de exercícios, fazer as provas anteriores, são coisas muito importantes, sabe? Porque reproduz, de certa maneira, o que a gente vai passar no dia lá, né? Na hora fatal. E o senhor chegou sei lá, utilizar mapas mentais para tentar lembrar das leis, das informações que certamente seriam cobradas nas provas, usou, sei lá, enfim, qualquer outro tipo de estratégia para tentar decorar as informações que certamente seriam cobradas? Sim, sim. Até mesmo eu estou aqui com a minha Constituição, não sei se vai dar para aparecer direito. Para quem não está vendo, está toda dividida. Está vendo? Eu dividia em todos os capítulos, está vendo? E principalmente, eu anotava, não sei se vai aparecer bem, está dando para ver? Então, eu anotava tudo que era importante. Isso com orientação dos professores, né? Até hoje tem aqui, ó, os detalhes, né, vou colocar as sílabas de cada artigo que é importante a gente decorar, né? Separar. Eu fazia fichas do artigo 5º, de tudo, para dizer a verdade. Fazia resumo, copiava a matéria, passava limpo a matéria do caderno, né? Eu sei que hoje, por causa dessa questão de pandemia, a gente precisa muito da videoaula, que é um pouco frio, um pouco mais distante, mas você vê, a gente está aqui, eu já estou me sentindo inteirado, apesar da gente nunca ter se visto antes, nunca ter tido, né, a gente começa a aprender também a desenvolver uma afinidade com as pessoas, né? De uma forma distante, né? Eu acho que que a gente vai precisar desse caminho, não tem jeito, né? Eu acho que daqui para frente a tecnologia ela veio para ficar no serviço público também, sabe? A pessoa tem que usar todos os instrumentos de tecnologia. Tudo vem com robô e automatizado, muitos programas diferentes, muita novidade o tempo inteiro, né, porque a tecnologia é muito fluida. Então,
aprendi técnicas mnemônicas, aquele negócio de anotar em post-it, né? Tudo. Aquilo. E fiz, né? Porque como eu sou da antiga, eu tinha aquele fichário com tudo, de tudo. Todas as aulas eu fazia fichário e resumo. Tá? E outra coisa, também usei muita tecnologia, fazer PowerPoint das matérias, e enquanto eu estudava, lendo coisas novas, eu ficava passando no PowerPoint a matéria que eu tinha estudado. Eu acho que isso me ajudou muito. Tá? Acho que isso me ajudou muito. Outra coisa também foi escutar aulas gravadas. Tá? Aulas gravadas. Isso aí também eu acho que me ajudou, apesar de me dar muito dor de cabeça, que na sala de aula tem muito barulho, né? Mas ajuda, porque uma palavra que você não pescou na hora, você pega depois, né? Acho que tem que usar de tudo. Tá? Agora, uma coisa fundamental que eu gosto muito de falar, que como eu já disse, muitos amigos passaram a fazer concurso, uns passaram, outros não, né? Cara, tem que passar limpo a matéria. Você tem que rever a matéria que você viu no dia. Você tem que se preparar para a matéria do dia posterior. E, principalmente, uma coisa que eu acho muito importante é você conseguir se manter focado e com o coração tranquilo nas vésperas da prova. O estudo, ele exige, praticamente para mim foi assim, né? Eu acredito que seja possível para outras pessoas também, como se fosse um monastério, você se fechar naquilo e você se dedicar. Se você fizer direito, você não vai precisar passar 2 anos como eu passei, 2 anos e meio quase, sabe? Não vai precisar. Se a pessoa focar, eu tenho amigos que conseguiram fazer com menos sacrifício do que eu, né? Eu para conseguir passar, eu tive que me esforçar muito, tá? Eu creio que não precise disso tudo, porque eu vi muita gente que simplesmente estudou da maneira correta, né? E se manteve tranquilo. Agora, eu tenho amigos que estavam muito bem preparados, chegaram na véspera da prova, foram comemorar, comer feijoada, tomar cerveja. Não preciso dizer, né? Eu queria voltar aqui em 2 pontos que você passou en passant, mas antes eu queria até fazer um comentário sobre uma coisa que você falou, né? Muito interessante, você falou que você ouvia, né? Gravava as aulas e ouvia, né? Depois para poder pegar mais informações de professores. E essa talvez seja uma das vantagens hoje da aula online, né? Porque a aula online você pode ir e voltar, né? Você perde aquela questão, é um pouco mais frio? De fato, não existe aquela interação tão grande com o professor, mas, por outro lado, você também tem essa oportunidade de voltar a rever as aulas quantas vezes você quiser. E acho que isso é uma coisa que é interessante, né, desse modelo de estudo online, né? Para quem gosta, né? Eu também gosto mais do presencial, mas o online também tem essas suas vantagens. Você perde em algumas coisas, mas ganha em outras também, né? Mas, André, eu queria voltar em 2 pontos. Você falou que você não gostava de fazer exercício. Mas, cara, assim, é quase impossível alguém ser aprovado num concurso público sem treinar, né? Sem você exercitar. Embora você não gostasse, você fez muitos exercícios durante a sua preparação. Você tem uma ideia, assim, de quantas questões você resolveu durante esse período, cara? Olha, eu não faço ideia não, cara, mas uma coisa, foram muitos, eu preenchi quase todos os cadernos de exercício e as folhas, isso é bacana de estudar na Degrau, porque eles davam aquela folha de exercício praticamente todos os dias que a gente tinha que fazer, mas olha só, eu não gostar e eu fazer coisas completamente diferentes, né? Exatamente, eu até fiquei preocupado aqui, falei, será que ele não fez exercício? Não, mas que eu estou dizendo. Me perdoe, é que eu tenho amigos que passaram que eles só faziam exercício, e eu, para estudar, eu só gostava de ler, passar limpo, fazer resumo, né? É que existe também uma coisa, uma questão, um ensinamento psicológico, que a gente
aprende com os modelos. Então, se você aprender no modelo correto, treinar o modelo correto, quando você estiver naquela situação, você vai conseguir reproduzir o que você aprendeu. Então, pensando nisso, eu sou cabeça dura, né? Agora, não é importante você saber olhar numa questão e eliminar logo 3 de cara e só ficar a sua certa? Porra, é fantástico. E isso os professores me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito. Né? E, André, também outra questão que você tocou aí, você falou que você fazia muitos resumos, né? Criava PowerPoint e tal, mas tem aquela situação assim, se preparar para a aula, isso que eu gostei, achei muito interessante, né? Você se preparava para a aula, já estudava antecipadamente o assunto que ia cair, mas é uma coisa assim que muito concurseiro às vezes não coloca em prática, é a questão da revisão. Né? Porque, assim, às vezes você aprendeu um determinado assunto, vamos imaginar aqui concordância verbal, né? Você estudou isso, sei lá, há 5 meses, né? E você acaba esquecendo se você não fizer uma revisão daquele assunto, né? A mesma coisa serve para a Lei 8.112, né? O Estatuto do Servidor Público Federal. Você já estudou aquilo há um tempo, se você não voltar nele, você vai acabar esquecendo. Eu queria que você exatamente explicasse como é que você fazia esse processo de revisão. Era por meio desses resumos? Você procurava rever aquelas matérias todas as semanas, né, as matérias antigas todas as semanas? Como é que e o quanto foi importante, né, esse trabalho de revisão mesmo, para que você conseguisse conquistar essa primeira colocação no concurso do INSS? Sua pergunta me trouxe muitas coisas à cabeça, sabe? Eu passava limpo a matéria, mas antes de começar a estudar, depois de passar limpo, eu pegava o caderno inteiro e dava uma folheada. Fazia em Z tudo, como se fosse uma leitura dinâmica para conseguir fixar a matéria. E eu estudava planejado durante a semana, me preparando para a aula do dia seguinte, mas aos sábados e domingos eram revisão, tá? Sábado, uma revisão completa, detalhada, estudada, escolhida por matérias, seja direito constitucional, direito administrativo, eu escolhia, né? E eu gostava, inclusive, muito de alternar matérias como cansava de estudar direito constitucional, direito administrativo, aí eu ia me divertir estudando português, matemática, informática. E no domingo eu ia para uma praça para fazer revisão de matéria, anotar pontos, procurar dúvidas, entende? Procurar rever tudo aquilo que tinha passado para saber se realmente eu estava estudando de maneira correta. Agora, eu quero que as pessoas saibam que é muito importante, a gente nunca consegue estudar tudo. Nunca consegue estudar tudo, sabe? Então, a gente tem que confiar muito no que a gente viu, muito prestar muita atenção no que o professor está falando, que às vezes um detalhezinho do que ele falou, às vezes contando coisas da própria vida, chega na hora, era o que precisava para matar aquela questão. Então, é muito bacana essa lembrança que você me trouxe, sabe? Porque até hoje eu moro em Niterói, né? Não somos dois, eu também moro em Niterói. Ah, você também? Também sou de Niterói. Então, eu ia para o São Bento, na beira do lago. Sim, pô, lugar maravilhoso. Uma mesinha daquelas e ficava a tarde toda estudando ali. Né? Legal. É bom. Desculpa aí interromper essa conversa de 2 papas goiabas. Papa goiaba. Mas eu sou do Rio, eu sou carioca da gema. Eu também sou carioca, moro aqui em Niterói desde 92. Niterói é uma cidade belíssima. Fui adotado. Nós dois. Como eu fui adotado por Campos, viu? Olha, as pessoas não conhecem. Campos é uma cidade maravilhosa de se viver. Você tem praticamente tudo lá, sabe? De educação, a saúde. Você tem a um custo muito barato, praticamente, ou de graça mesmo, a alimentação muito barata. Então, quem vai fazer o concurso público, aproveitando aí que a INSS deve vir chamando muito, são 1.470 e não sei quantas agências,
quer dizer, provavelmente vai chamar para tudo quanto é lugar. Vocês podem ir, podem escolher um lugar pela vontade sua, de algum desejo qualquer que você tenha, porque vale a pena, viu? Vale a pena. Não tinha vaga, eu acho que para o Rio de Janeiro só tinha 2 vagas, e eu achei assim, vai ter que ser para o interior, né? E eu escolhi Campos porque tinha a UF lá, né? Já que Niterói, né? Eu queria estudar na UF, sabe? Um dos motivos também que me fez fazer o concurso público, eu queria estudar. Como vendedor era muito difícil, porque eu morando em Niterói, às vezes tinha que terminar o dia na Barra da Tijuca, 7 horas da noite, chegava aqui em casa 11 horas da noite. Né? Então, é isso, né? Eu acho que... É muito desgastante, não é mesmo? Senhor André, o concurso que o senhor fez e passou do INSS, ele tem uma peculiaridade, uma especificidade. Geralmente ele traz 120 questões na prova, sendo que 70 são de legislação previdenciária, ou seja, quase 60% de toda a prova. Qual foi a sua estratégia no dia? Iniciar logo por responder as questões de legislação previdenciária para tentar responder o maior número de questões e tentar obter a maior quantidade de acertos nessa disciplina? Bem, eu mesmo com o conselho de todo mundo de ir pelas mais difíceis ou pelas mais fáceis, que cada um tem uma forma, né, de estudar, eu ia começar pela primeira. Agora, uma coisa eu respeitei muito do conselho dos mestres. Tá difícil, passa para a próxima. Vai fazendo, porque realmente a gente tinha menos de 3 minutos para cada questão, né? Tirando o tempo de marcação, né? E tem que correr. Não entendeu, não tá difícil, passa para a próxima. Ou seja, 3 minutos para responder você entendeu o enunciado, lê as alternativas e responder. Isso, exatamente. Eu lia a questão, às vezes eu ia direto nas respostas, quando a pergunta era muito grande, né? Porque às vezes pela resposta a gente já vê que tem absurdo ali. Agora, a CEP tinha muito aquela questão de certo ou errado. Aí não tem jeito, meu. Tem que ler com muito cuidado. Por isso que a paciência é fundamental, sabe? A pessoa está com o coração tranquilo, está com confiança, que estudou, porque não tem nada pior de você ir para uma prova, sabe assim, pô, eu não estudei, eu não sei. É aventura, é loteria, entendeu? É mais fácil jogar na loteria, tá? Agora, a prova, para quem estudou, é como assim, a sorte ajuda, né? Parece Sim. que cai exatamente aquilo que a gente estuda. É bacana, sabe? Estudar é bacana, porque é aquilo que não ocupa espaço, né? A gente aprender, ter conhecimento, e a gente vai estudando e vai se aprimorando, vai tendo gosto, né, pelo tema, né, e até pela forma de estudar, coisas que eu faço até hoje, né? Até hoje. Então, você fez a prova na ordem que as questões apareciam, não ficou se preocupando com disciplina, em fazer uma ou outra na frente. Começou na primeira e terminou na 120. Foi isso. A primeira era português e começava com português. E eu ainda tive tempo de voltar para refazer e depois dar uma conferida. Por isso que o exercício é importante, viu? É isso que eu faço. Por isso que a gente fazer exercício é importante, que você pega a cancha, né, de fazer a prova. O simulado é importante. É importante. Tá? Estudar, fazer exercício é muito importante. Tá? E o gabarito o senhor respondeu assim, ao longo da prova ou deixou para preencher no final, quando o senhor já tivesse respondido todas as questões do caderno? Eu deixei para o final, né? Nos últimos 40 minutos, eu começava a responder. Onde eu via que tinha dúvida, eu pulava ainda e continuava preenchendo até onde eu tinha terminado. Você sabe que os últimos minutos são fatais numa prova, né?
e ainda tive, com sorte, né, tempo de voltar e acertar mais algumas questões. Isso aí. Bom. André, você já falou aqui que você não estudou para ser o primeiro, né? Você sequer se imaginava sendo o primeiro colocado, né? Mas, cara, e quando você viu o resultado e viu que você foi o primeiro colocado, o que passou na tua cabeça naquela hora, cara? Foi um vizinho que bateu na minha porta, aqui vizinho de janela, 7 horas da manhã. Ele não deu bom dia, ele me deu parabéns. Você foi o primeiro colocado. E eu fiquei muito emocionado, chorei que nem criança, e isso estou revivendo agora. Acho que assim, eu não esperava que acontecesse, né? Assim, só tinha uma vaga, né, cara? Só tinha uma vaga lá para campus, né? Passou aquela história, porra, cara. Foi assim uma coroação do êxito, a premiação pelo esforço. Isso, sabe? Que eu ia falar, cara. Passou aquele filme, cara, de tudo que você ralou, de tudo que você, de fato, fez, cara. Assim, você renunciou efetivamente, né, para conseguir essa vaga, cara. Foi realmente... bate aquela emoção, né, cara? Não tem jeito. Sim. E quando eu cheguei lá na Underground, porque tinha aula, eu já estava fazendo o concurso TRT, as pessoas me abraçando, sabe? E me dando parabéns, os professores, até que enfim, né? Sem vergonha. Imagino, cara. Imagina a festa que deve ter sido, né? Eu pedia para fazer outras aulas, entende? Eu pedia, porque eu tinha dúvidas, eu queria saber, eu não podia ficar sem aprender, eu não podia perder aquela oportunidade, né? Então, assim eu fui muito abraçado, sabe? Por isso que quando eu passo lá e vejo a minha foto, né? Eu passo por isso tudo e eu passo sempre assim, quem está trabalhando, quem está fazendo esse serviço tão difícil de aturar concurseiro, né? Mas você não foi só o primeiro lugar em Campos, né? Desculpa interromper, Luiz. Não só o primeiro lugar na cidade de Campos, como ficou entre os 15 mais bem classificados de todo o Brasil no concurso do INSS. Ou seja, é um feito considerável. Você imaginava conquistar entre os 15 melhores de todo o Brasil também, André? Ter realmente se dedicado tanto, você só queria passar, mas você não só passou, como passou entre os melhores. Bem, assim, quem tirou maior nota acertou 94% da prova, eu acertei 92% da prova. Eu não deixei nenhuma questão em branco, tá? Então, eu imagino que eu posso ter errado, então, 3% da prova, né? Sim. E a classificação se dá por diversos critérios, de idade, de sexo, de um monte, eu não sei, são muitos critérios, né? Que tem lá composição familiar. Eu não esperava, né, isso tudo. Eu tinha dúvida se ia passar, ou se seria chamado. Eu acreditava que eles fossem abrir mais vagas, que mesmo não passando no primeiro lugar, que eu sabia que a carência de servidores era muito grande. É muito grande, e eles chamariam mais, né? Não esperava. Eu vou te dizer, eu já estava assim, já tinha feito, acho que foram 14 ou 16 concursos, eu não me lembro direito, tinha passado uma classificação razoável em 11, passado dentro das vagas em 6, né? E ninguém chamava, cara. Pô. E o INSS chamou, né? Chamou, e mesmo assim chamou quase 2 meses depois. Quer dizer, eu ainda tive tempo de fazer a prova do TRT e sair a classificação. André, a gente aqui já está quase aí meio que encaminhando aí para o nosso encerramento. Mas já estamos aqui mais com 40 minutos já de gravação. Daqui a pouquinho a gente precisa fazer um encerramento. Eu queria quero falar o seguinte para você. Tem muita gente, né? O INSS é um dos concursos aguardados aí, né? Para sair muito em breve esse ano, né? E tem muita gente aqui que certamente está ouvindo esse podcast, né?
e se perguntando, cara, como é que é trabalhar no INSS? Qual é o trabalho de um técnico do Seguro Social? Então, eu queria que você, resumidamente, falasse assim, esse ano passando, o que faz um técnico do Seguro Social para aquelas pessoas que, de fato, pretendem trabalhar no INSS? Fala um pouquinho aí de como é trabalhar no INSS, realmente é um lugar prazeroso de se trabalhar, e o que faz esse técnico? Olha, o técnico do INSS, ele trabalha com reconhecimento de direito, com inclusão social, com orientação carinhosa para as pessoas que vão buscar o seu direito no INSS, que nós atendemos desde a pessoa que está sem inscrição, pessoas que acabaram de perder um familiar e foram buscar pensão, pessoas que perderam um benefício que estavam recebendo, pessoas que se acidentaram de trabalho ou adoeceram durante o período de trabalho e pessoas que estão numa situação muito delicada. Então, assim, o outro que trabalhou, que é o mais difícil, na verdade, é as pessoas que trabalharam a vida inteira e pagaram durante 30 anos, 35 anos, 40 anos e foram buscar a aposentadoria e não sabiam como fazer, né? Então, eu acho que o olhar do servidor do INSS que respira aquilo o tempo inteiro, porque quando acaba o trabalho, as pessoas, pela quantidade de gente que a gente atende todos os dias, nos reconhecem na rua e fazem perguntas, sabe? E até hoje eu sou procurado por amigos que estão em via de aposentadoria ou que ficaram doentes e que querem pedir um benefício, sabe? Para orientar de como faz o agendamento, uma inscrição, tudo, né? Eu acho que o trabalho do servidor do INSS é um exercício democrático, sabe? Um exercício de cidadania, de solidariedade, tá? André, você deixou o INSS para tomar posse na vaga que você conquistou no Tribunal Regional do Trabalho daqui do Rio de Janeiro. O que pesou nessa decisão? Na verdade, foi assim, muito difícil. É claro que na época o TRT pagava quase o dobro do salário que o INSS pagava. Mas no INSS o plano de carreira é muito bom, sabe? De maneira que eu já estava recebendo a mesma coisa que no TRT pagava. Então a única coisa que pesou realmente para mim foi a proximidade da família, porque no INSS, quando você vai trabalhar, normalmente você fica lá para sempre, né, naquela agência. Porque, como eu falei, a carência de servidores é muito grande, principalmente para o interior. Por isso que eles fazem esse concurso todo separado, né? Você tem que escolher a região, a cidade que você quer, porque você imagina o que deve ser seu servidor do INSS no barco previdenciário que percorre o Rio Amazonas e toda aquela região lá. São pouquíssimos os servidores que querem se manter, porque deve ser uma vida extremamente difícil, né? Porque quando a gente, como vocês sabem, eu já falei, eu trabalhei em Campos, que é uma cidade muito pobre, né, onde tem muita carência, mas que é um povo muito unido e muito consciente da sua cidadania, que tem uma cultura muito própria e que eles sempre insistem muito. Não foi uma escola, Campos para mim foi uma cidade que me abraçou, me sinto filho de Campos, sabe? Eu digo que eu renasci em Campos, porque eu amei aquela cidade e eu acho que eu fui recebido também com muito carinho e sinto muita saudade de lá. Sempre penso no INSS e principalmente em Campos, né? O que me levou a sair do INSS para o TRT foi porque a minha família é daqui do Rio, né? E no TRT a gente tem possibilidade de estar perto da família, né? Que bom. Além dessa questão que o senhor comentou, apesar da remuneração do TRT ser maior, mas no INSS tem um plano de
carreira que meio que iguala esse valor. Aí, mas o senhor, enquanto estava no INSS, era comum ver os servidores efetivos crescerem dentro da autarquia e ocupar cargos comissionados também? Bem, olha só, o cargo comissionado no INSS, um pouco diferente do TRT, não altera tanto o salário, não chega a 40% do vencimento, tá? Não chega, é muito pequena a diferença entre o salário de chefia para o salário do servidor, tá? É pequena a diferença. André, então, o gerente do INSS trabalha muito e ganha pouco. Acontece. André, cara, a gente precisa aqui encerrar o nosso programa. Cara, foi maravilhosa a sua entrevista. Você se emocionou aqui com a gente, contando a sua história. Muito bacana mesmo, cara, uma história de superação também. Cara, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todos aqueles que estão aqui ouvindo o nosso programa, né, os nossos alunos, os nossos futuros alunos. Cara, qual mensagem você pode deixar para todas essas pessoas que sonham em conquistar uma carreira pública, seja ela em primeiro lugar, como você conseguiu, seja ela aí na última posição, seja ela vindo aí do cadastro de reserva, porque acontece muito isso também, né, das pessoas serem chamadas durante o prazo de validade do concurso. Cara, que mensagem final você pode deixar para todos aqueles que estão aí na luta, né, para conseguir realizar o sonho de conquistar uma vaga no serviço público? Sim. Em primeiro lugar, ser o primeiro lugar ou o último, quando a gente entra, um é tão servidor quanto o outro. Tá? Acho que isso é muito importante falar. Existe uma vaga para quem deseja entrar no serviço público. Não é fácil. Também não é fácil ser servidor público. Como qualquer empresa também se mantém no emprego em qualquer lugar. Mas não é fácil, porque você tem chefia, você tem metas, você tem avaliações anuais, sabe? E é bem difícil ser servidor. O que as pessoas glamorizam, mas o grande negócio do serviço público é que você tem a estabilidade, né? Você tem a possibilidade de você estudar, se você ficar doente, você vai ter aquela proteção e você vai voltar para o seu emprego. Se você tiver um momento difícil, familiar, que você esteja desconcentrado, você vai ter ajuda para você poder voltar a isso e você vai continuar no seu emprego. Né? Passou a pandemia, onde está tudo fechado, você vai fazer 6 meses de home office, sabendo que você vai voltar depois para o seu emprego, né? E a gente está vendo um desemprego estrutural terrível aí fora, com as profissões praticamente desaparecendo, e o serviço público está lá para fazer essa adaptação. Acho que vale a pena demais ainda ser servidor público, apesar do salário não ser os melhores salários que o mercado pode oferecer, né? Não, é muito igualzinho todos os meses, mas olha, você pode estudar, você pode fazer outras coisas. Eu, por exemplo, agora estou estudando robótica, estou estudando eletrônica, para poder... Não é complementar ainda, não, para poder ensinar para o meu filho uma profissão, para fazer ele se interessar por uma profissão que é do futuro, né, também, e que está sendo extremamente útil no TRT, porque hoje muitos programas funcionam com robôs. Quando Sua Excelência prolata uma sentença, já sai lá um ofício e um alvará, automaticamente uma publicação em diário oficial, o robô. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que aprender essa tecnologia também para se adaptar à realidade que a gente está vivendo. Então, a minha mensagem para quem deseja
entrar no serviço público, estude concentrado, estude com foco, abra mão de um monte de coisas, mas sempre continue com algum lazer que não te desgaste, faça ginástica, faça um artesanato, faça contato com a família, tá? Mesmo que no café da manhã você escute aquilo não serve de nada que a gente está fazendo, viste uma couraça de crocodilo e elefante, né? Aquele casaco de paquiderme para você passar por essas situações e, principalmente, mantenha a cabeça fria, tranquila, confie no estudo, confie no esforço que você desprendeu para conseguir fazer a prova, que você vai, com certeza, conseguir uma vaga. Confia no que o professor te ensinou. Confia na ementa que o professor, que o curso oferece, que nos exercícios, naquelas apostilas, porque justamente naquelas apostilas tem o mapa para poder a gente conseguir uma vaga no serviço público. Tá? Realmente vale a pena estudar. E só se permite mais uma coisa, todo investimento que foi feito de curso durante esse período que eu estudei, que foram 2 anos e meio, no primeiro salário que veio acumulado, né, eu recebi de volta. Tá? Quer dizer, o que pagou foi minha mãe, mas eu recebi de volta. Que bom. Ou seja, tanto esforço, tanta dedicação sempre voltam quando a pessoa consegue. André Vicente Gonzaga, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do Hora do Concurso. As portas estarão sempre abertas para você, não só como do nosso podcast, mas da Degrau Cultural. A Hora do Concurso. Gostei muito do tema. Obrigado pelo convite, viu, gente? Um grande abraço para vocês, para o pessoal da Degrau, para os professores, para os assistentes lá, os gerentes, sabe? Porque realmente, todas as vezes que eu fui buscar ajuda na gerência, aos assistentes também, eu tive um respaldo, Por isso que eu aceito sempre participar e me sinto honrado, de verdade, de ver lá a minha foto. E eu vejo, não tem só a minha não, tá? Diversas pessoas que estão lá naquela galeria de fotos lá, são pessoas que eu conheço, viu? E até pessoas que trabalham comigo. Verdade. A Degrau está aprovando sempre, todos os anos, muitas pessoas para vários concursos. Não é mesmo, Luiz Fernando Caldeira? Muito obrigado. Aí. Eu que agradeço a participação. Foi um prazer estar aqui, dividindo aqui esse espaço com vocês, com o André, que contou essa história muito bacana. Espero aí que os nossos ouvintes continuem curtindo, né, a Hora do Concurso. A gente está sempre tentando trazer novos convidados que vão fazer você acelerar a sua aprovação rumo a uma vaga no serviço público. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, gente. Um abraço. E, pessoal, vocês podem assistir essa entrevista especial com o André Gonzaga e aos outros episódios que já estão publicados no Spotify, no Google Podcast, nas outras plataformas digitais, quantas vezes você quiser, porque todos estão salvos por lá. Lembre-se, como o próprio Luiz Fernando falou, que toda quinta-feira a gente está lançando um episódio novo e você ficará sabendo se você estiver seguindo as nossas redes sociais. Instagram, @Degrau Cultural, estamos no Facebook e estamos no Telegram, ou seja, não faltam alternativas para você saber quando vai lançar um episódio do Hora do Concurso, né, querido? Então, vamos lá seguir a gente. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem todos na paz. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!